ser um dos primeiros filósofos a realmente questionar o valor da existência, a combinar de maneira sistemática os modos de pensar orientais e ocidentais, e a introduzir as artes como um foco filosófico sério, Arthur Schopenhauer talvez seja um dos filósofos mais obscuros e abrangentes da história ocidental. Bem-vindo ao canal Vida Sábia. Meu objetivo é compartilhar ideias valiosas e inspiradoras. E quero lembrá-lo que o foco deve ser a mensagem e as ideias que estão sendo compartilhadas. Concentre-se no conteúdo verbal e nas reflexões propostas. Não se distraia com as imagens de fundo no vídeo, pois são apenas detalhes visuais secundários. Elas estão aqui para embelezar a apresentação, mas a verdadeira essência está nas palavras. Agradeço sua presença e espero que encontre inspiração e conhecimento nesse vídeo. Nascido em 1788 no que hoje pertence à Polônia, Schopenhauer passou a maior parte de sua infância em Hamburgo, Alemanha, para onde sua família se mudou quando ele tinha 5 anos. Oriundo de uma família abastada, seu pai era um comerciante internacional de grande sucesso. Desde jovem, Schopenhauer deveria seguir os passos do pai. No entanto, desde cedo, não demonstrou interesse nos negócios, sendo atraído pelo mundo acadêmico. Imagine Schopenhauer, ainda jovem, desinteressado pelas riquezas e comércios familiares, mas fascinado pelos mistérios da mente e da natureza humana. Ao acompanhar seus pais numa viagem pela Europa, preparando-se para uma carreira mercantil, ele se depara com a realidade do sofrimento e da pobreza mundiais. Essa exposição ao lado mais sombrio da humanidade o impulsiona ainda mais na direção dos estudos e da reflexão intelectual sobre as engrenagens que movem o mundo e, mais intrigantemente, por que ele parece funcionar de maneira tão adversa. Contrariando o caminho previamente traçado pela sua família no comércio internacional, Schopenhauer ingressa na Universidade de Göttingen em 1809. Em seu terceiro semestre, mergulha profundamente na filosofia. No ano seguinte, transfere-se para a Universidade de Berlim, buscando um programa de filosofia superior, sob a orientação de renomados filósofos da época. Contudo, logo descobre que a filosofia acadêmica se mostra obscura, distante das verdadeiras preocupações da vida e frequentemente atrelada a agendas teológicas. Todas essas características ele desprezava. Eventualmente, afasta-se do circuito acadêmico intelectual e passa a década seguinte filosofando e escrevendo de forma independente. Ao atingir 30 anos, Schopenhauer publica as 2 obras que definiriam toda a sua carreira, contendo seu sistema filosófico completo e unificado, do qual nunca se desviaria, e que eventualmente influenciaria todo o curso do pensamento ocidental. A primeira base de sua filosofia foi estabelecida em sua dissertação, sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, publicada em 1813. Seu sistema filosófico unificado, abrangendo sua metafísica, epistemologia, ética, estética, julgamentos de valor, entre outros, foi exposto em sua obra-prima subsequente, O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1819. Apesar de essas obras virem a ter grande importância na filosofia ocidental, influenciando alguns dos maiores pensadores e escolas de pensamento posteriores, na época, passaram quase despercebidas. Neste período inicial, Schopenhauer luta para ser reconhecido como professor universitário e tradutor de prosa do francês para o inglês, enquanto continua a escrever ocasionalmente. Encontra pouco sucesso em todas essas empreitadas. Suas aulas eram impopulares, suas traduções despertavam pouco interesse e sua obra filosófica permanecia em grande parte ignorada. Somente por volta dos 50 anos, Schopenhauer começa a receber algum reconhecimento notável. E apenas após publicar um livro de ensaios e aforismos em 1851, ele alcançaria o status de fama, no qual permaneceria pelo resto de sua vida até falecer em 1860, aos 72 anos.
No cerne do sistema filosófico de Schopenhauer, é crucial reconhecer sua profunda dívida para com o trabalho de seu predecessor, Immanuel Kant. Na visão de Schopenhauer, ele estava completando o sistema de idealismo transcendental de Kant. A partir de sua interpretação de Kant, Schopenhauer propôs que o mundo, conforme o conhecemos e experimentamos, é exclusivamente uma representação criada por nossa mente, por meio de nossos sentidos e formas de cognição. Portanto, não podemos acessar a verdadeira natureza dos objetos externos fora de nossa experiência fenomenológica deles. Desviando-se de Kant, Schopenhauer argumentaria que não só é impossível conhecer ou acessar os diversos objetos do mundo como eles realmente são fora de nossa experiência consciente, mas, de fato, não existe uma pluralidade de objetos além de nossa experiência. Ao contrário, além de nossa experiência, está, segundo Schopenhauer, uma única realidade unificada, uma espécie de essência ou força que impulsiona a existência, que está além do tempo, do espaço e de toda objetivação. Schopenhauer explorou e definiu essa força referenciando e investigando a experiência de viver dentro do corpo, sugerindo que isso é a única coisa no mundo a qual temos acesso e que não é apenas uma representação mental de um objeto, mas também uma experiência subjetiva vivenciada de dentro. A partir daqui, Schopenhauer sugere que o que é encontrado de dentro, no cerne do nosso ser, é uma força inconsciente, incessante e voltada à sobrevivência, nutrição e reprodução. Ele denominou essa força de vontade de viver. Isso levou à conclusão de que a realidade é composta por dois lados, um lado sendo a pluralidade de coisas como representadas a um aparelho consciente, e o outro sendo a força unificada singular da vontade, daí o nome de sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. Notavelmente, Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos a combinar de maneira tão sistemática os pensamentos oriental e ocidental, encontrando paralelos notáveis entre suas conclusões sobre a natureza da realidade e as do hinduísmo e budismo, especialmente em sua avaliação qualitativa da relação negativa entre a realidade e o eu consciente, ecoando ideias centrais do budismo. Ao abordar a realidade com um pessimismo inabalável, Schopenhauer argumentava que, a menos que o sofrimento seja o objeto direto e imediato da vida, nossa existência falharia completamente em seu objetivo. Ele observava o imenso volume de dor que permeia o mundo, originário de necessidades e necessidades inseparáveis da própria vida, não como um mero acaso, mas como uma característica inerente da condição humana. Para Schopenhauer, isso significava que a vontade de viver, essa força que nos impulsiona, nunca pode ser satisfeita e, portanto, nem nós podemos ser. Diante dessa realidade, Schopenhauer propôs dois métodos principais de enfrentamento: o engajamento nas artes e na filosofia e a prática do ascetismo. No primeiro método, ele via a arte e a filosofia como meios de obter clareza sobre a natureza e os problemas do ser, proporcionando um alívio transitório da existência. No segundo, sugeriu que, ao negar a vontade, virando-a contra si mesma, poderíamos superá-la, embora reconhecesse a dificuldade dessa abordagem para a maioria das pessoas. O legado de Schopenhauer, embora inicialmente obscurecido, veio a influenciar profundamente a trajetória do pensamento moderno, tocando artistas como Richard Wagner e pensadores como Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Seu trabalho serve como um marco filosófico, e também como um lembrete de que a grandeza muitas vezes reside na perseverança e na capacidade de confrontar as verdades mais sombrias da existência com honestidade e coragem. Schopenhauer nos ensina que, embora estejamos imersos em uma realidade repleta de desafios e adversidades, há caminhos que podemos seguir para encontrar algum sentido ou alívio. Ele valoriza a arte e a filosofia não apenas como formas de escape, mas como meios essenciais para compreender a profundidade da existência humana. Esses campos oferecem janelas para além da superfície tumultuada da vida cotidiana, permitindo momentos de transcendência e insights profundos sobre a condição humana. Além disso, a prática do ascetismo,
conforme proposto por Schopenhauer, nos desafia a reconsiderar nossas necessidades e desejos mais básicos. Em uma sociedade marcada pelo consumo incessante e pela busca constante por gratificação, a mensagem de Schopenhauer ressoa como um chamado para a introspecção e a moderação. Ele sugere que, ao minimizar nossos desejos, podemos não apenas aliviar nosso sofrimento, mas também ganhar uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Imagine-se perdido em uma pintura que captura a complexidade da experiência humana ou mergulhado em um livro que questiona a natureza da realidade. Esses momentos de conexão com a arte e a filosofia podem oferecer um refúgio das pressões diárias, inspirando uma reflexão mais profunda sobre nossa própria existência. Consideremos a prática de desligar-se das redes sociais ou de reduzir o consumismo. Essas ações podem ser vistas como formas contemporâneas de ascetismo, buscando libertar-se das correntes da vontade de viver que Schopenhauer identifica como fonte de sofrimento. Ao fazer isso, podemos encontrar mais espaço para a contemplação e para valorizar as conexões humanas autênticas. Arthur Schopenhauer, com seu inquestionável impacto na filosofia e além, nos lembra da importância de enfrentar a realidade com os olhos abertos, mesmo quando isso significa confrontar verdades desconfortáveis. Seu legado nos encoraja a buscar alívio na beleza da arte, na profundidade da filosofia e na simplicidade do ascetismo, oferecendo caminhos para uma compreensão mais rica da vida e do nosso lugar no mundo. Em tempos de incerteza e desafio, as ideias de Schopenhauer permanecem surpreendentemente relevantes, guiando-nos em nossa busca por significado e serenidade em meio ao caos da existência humana. Se este vídeo contribuiu com você, se despertou algo dentro de você que anseia por mais clareza, por uma vida alinhada com valores profundos e significativos, pedimos que faça 3 coisas simples, mas poderosas. Curta este vídeo se as lições Schopenhauer iluminaram sua mente de alguma forma. Seu apoio ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que, como você, estão em busca de sabedoria e orientação para viver melhor. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Estamos comprometidos em oferecer conteúdo que inspire, eduque e motive, ajudando você a construir uma vida de propósito, paz e prosperidade. Comente abaixo com suas reflexões, experiências ou mesmo dúvidas sobre como aplicar a essas filosofias à vida contemporânea. Qual das lições falou mais alto ao seu coração? Há algum desafio específico que você gostaria de superar com a ajuda da sabedoria? Sua interação enriquece nossa comunidade, criando um espaço de aprendizado coletivo onde todos crescemos juntos. Obrigado por estar conosco neste aprendizado. Continue explorando, questionando e crescendo. Até nosso próximo encontro, que sua busca por sabedoria seja frutífera e seu caminho, iluminado pela luz da razão e da bondade. Lembre-se, curta, inscreva-se e comente. Sua voz importa.